não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Vamos retomar aqui. Tem algumas perguntas, elas são todas pertinentes ao que nós estamos falando aqui. Tiago Tondinelli pergunta. Primeiro informa aqui, ele não está estudando na USP, mas na UFRJ. Pior ainda. Quer dizer, esta é toda a mentalidade, toda a faculdade de filosofia do Brasil, tudo moldado pela USP. Tudo. Na última aula o senhor comentou que o provável não é real. Contudo, se tomarmos a definição de real como aquilo que se opõe ao nada, é certo que há gradações dentro da noção de realidade. A saber, o que pode vir a ser provável é apenas um real menos suficiente que o real efetivo. Nesse sentido, não seria mais apropriado dizer que o provável é um real com menos suficiência, não correspondendo, pois, a um conceito suficientemente concreto para dar a efetividade da certeza? De certo modo, sim, porém, nesse caso, seria mais certo você falar do potencial, da potência, e não da probabilidade. Afinal de contas, probabilidade é um cálculo que nós fazemos. Probabilidade é apenas a avaliação que nós fazemos do potencial inerente a uma situação. O potencial é uma realidade objetiva e, como tal, faz parte do real. Não esqueça que aqui tudo que eu disse do círculo de latência. Quer dizer, o círculo de latência é ao mesmo tempo, ele só nos é conhecido como probabilidade, mas por outro lado ele é real. Lembra o exemplo do cachorro. Estou vindo pela rua e vejo ali cachorro deitado. Então eu sei que ele pode abanar o rabo, que ele pode me morder, que ele pode latir, que ele pode não fazer nada, mas que ele não vai sair voando. Então, isso é uma avaliação que eu estou fazendo. Porém, eu sei que todas essas ações possíveis são dele e não minhas. Portanto, este potencial, este círculo de latência está nele. Mas eu não vou confundir o potencial que está nele com o conhecimento que eu tenho disso. Então, probabilidade reflete um conhecimento que nós temos e não a realidade da coisa. Então seria melhor você usar a palavra potencial. Nesse sentido, potencial, é claro que ele faz parte do real. Eu só digo que a probabilidade não é real, porque probabilidade é um cálculo nosso. Roberto Melo Moraes. Qual a relação que existe entre o que o Freud chamava de inconsciente e o que Lavelle chama a presença do ser? Podemos anunciar para o Maracanã lotado. O professor Olavo de Carvalho informa. Sai o inconsciente de Freud, entra a presença do ser de Lavelle. Bom, é assim e não é assim. Em primeiro lugar, o Dr. Freud, quando ele falava do inconsciente, ele não se referia a tudo que está inconsciente. Por exemplo, os mecanismos reflexos. Você não sabe como a sua respiração funciona e, no entanto, você respira. Então, diria, esse é o mecanismo inconsciente. Não é deste inconsciente que o Dr. Freud fala. Ele distingue entre esse inconsciente natural e um outro tipo de inconsciente, que é o inconsciente freudiano em particular, que ele diz que é nascido da repressão, é nascido do conflito entre o ego e o id. Quer dizer, o ego, entre o ego e o superego, id, ego e superego. O ego quer certas coisas porque é impelido a isso pelo id. E daí a outra parte do inconsciente, que é o superego,
proíbe ele de fazer aquilo, então ele não pode mais nem pensar naquele negócio, mas ao mesmo tempo continua pensando. Então, esse material vai sendo acumulado numa lata de lixo que chama o inconsciente. Então, o inconsciente freudiano não é tudo o que nós ignoramos. Tá certo? Então, esta é a primeira diferença. Né? Existe uma apostila que eu usei no curso, muitos anos atrás, do Maurice Pradin, que chama Os Dois Inconscientes. Eu vou colocar isso no seminário, porque eu tenho a impressão que isso seria útil para você esclarecer esta questão, que deve estar na cabeça de muita gente também. E, em segundo lugar, a presença do ser não é ignorada. Funcionalmente, você pode dizer, sai o inconsciente do Freud e entra a presença do ser. Quer dizer, muita coisa que o pessoal explica pelo inconsciente freudiano, não é o inconsciente freudiano, é assim a presença do ser. Então, nesse sentido, vamos dizer, funcionalmente é assim. Porém, o inconsciente freudiano é só um dos inumeráveis elementos que estão dentro, se caso ele exista, que eu acho que ele só existe de vez em quando. Eu acho que nem todo mundo tem inconsciente freudiano. Então ele é só um dos muitos elementos inumeráveis que constituem a presença do ser. Note que essa noção da presença do ser, eu apenas a enunciei, eu dei o nome dela. Eu não explorei isso profundamente, e não vamos fazer isso este ano, nós vamos fazer apenas no segundo ano, quando estudarmos textos do Lavelle. Não é isso? Não é uma grande vantagem vocês tentar ler esses textos agora, falando, calma, ninguém precisa saber tudo ao mesmo tempo. E, ademais, quando surgem essas coisas, a pessoa fica com uma ansiedade tremenda de achar uma solução para o problema. Né? Eu digo, mas olha, não é isso que é para fazer. O que é para fazer é para você guardar o problema. E guardar aquela tensão, por anos a fio. E gradativamente, esperando que a vida lhe mostre os vários aspectos, a vida e o desenrolar dos seus estudos, vão completando, por assim dizer, a equação. Até que chega uma hora que você enxerga a coisa com muita clareza. Você criar um repertório desses problemas é o que vai dar, vamos dizer, o perfil da forma individual da sua inteligência. A inteligência humana não passa disso, quer dizer, é uma forma, um esquema determinado pelos vários polos de interesse nos quais nos apareceram essas grandes questões. E vivenciar essas questões é o que vai dar, vamos dizer, um poder hormonal para a sua inteligência. Que a inteligência medíocre, ela precisa de um estado de homeostase, quer dizer, ela não quer pensar absolutamente nada, não quer sofrer, não quer problema. Então, ela precisa de uma resposta rápida, qualquer resposta serve, qualquer besteira serve. Então, essa é a melhor maneira de você jamais ser um filósofo. O filósofo precisa guardar essas questões e ver que elas são preciosas, porque elas alimentam, vamos dizer, a tensão da busca do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ficar nervoso com elas, porque se você ficar muito nervoso e precisa da resposta imediatamente, você não vai aguentar e você vai buscar logo a homeostase, o estado de repouso. Então você vai pegar alguma resposta e dizer, deve ser isso. Pronto, acabou. Então acabou sua investigação filosófica ali mesmo. Um segundo erro é você guardar a questão e ficar escarafunchando, mexendo. Eu digo, o que você está querendo fazer é gerar, é criar uma solução. Não é para gerar nem para inventar, é para esperar e encontrar. A solução virá para você. Através da experiência da vida, através do desenrolar dos seus estudos. Você tem que esperar que as coisas mesmas te digam o que elas são, o que elas estão fazendo aí. Então, por isso que eu digo, guardar essas questões. Não é ficar remexendo nelas. Não é investigação filosófica no sentido ativo. É uma longa convivência com essas tensões constitutivas da existência humana. Porque as tensões existem. Você presta um pouquinho de atenção, você logo percebe que esse problema existe. E que ele existe não somente para Aristóteles. Ele existe para todos os seres humanos.
Todos têm a experiência deste problema, só que não tem com a clareza que Aristóteles está explicando. Né? Então, a marca distintiva do filósofo é que ele conviveu com esses problemas o tempo suficiente para expressá-los em termos universalmente válidos. Entendeu? E poder, então, estabelecer um efetivo diálogo a respeito da experiência interior dessas tensões. Quer dizer, você vê, o mundo de experiência interior de um Aristóteles é tão enormemente rico. Não acaba. Né? Ou seja, você percebe a grandeza de um filósofo pela multiplicidade e abrangência das tensões que ele percebeu. Está compreendendo? Então, outro dia, por exemplo, eu estava lendo o livro do David Berlinski, The Devil's Illusion, que é uma resposta ao livro do Richard Dawkins, né? God's Illusion. Né? E eu li aquilo e ficava cada vez mais impressionado, porque eu digo, olha, eu acho o David Berlinski talvez seja o sujeito mais inteligente que existe no mundo. Por quê? Porque ele percebe tudo. Não tem uma só palavra ali que ele simplesmente pegou uma noção corrente e jogou na página. Né? Tudo foi percebido como problema. E vivenciado como problema por longo tempo. Então eu digo, mas como esse sujeito está maravilhosamente acordado. O David Berlinski não é um filósofo, e ele não pretende resolver nenhum daqueles problemas. Né? Ele apenas os colocou. Eu digo, olha, ou seja, ele alcançou o estado intelectual que é o estado ideal do filósofo. Ele está acordado e ao mesmo tempo está tranquilo perante todos esses problemas. Ele sabe que ele não precisa alcançar a solução de todos eles, porque Deus sabe a solução. Mas ao mesmo tempo ele quer essa solução. E ele quer, não só por uma curiosidade pessoal, mas porque ele sabe que isso poderia aliviar muito sofrimento humano. Né? Poderia dar aos seres humanos uma segurança maior perante o universo, e assim por diante. Né? Então, é repetindo esta operação que o Newton Ribeiro fez, repetindo uma vez, duas vezes, 1000 vezes, milhares de vezes, que você vai criar o seu repertório de problemas. Esses problemas serão ao mesmo tempo os objetos da sua investigação filosófica e os temas da sua vida. Está entendendo? Quer dizer, aqueles pontos de dificuldade aos quais você é sensível. De tal modo que a sua personalidade e a sua inteligência filosófica não serão duas coisas diferentes. Serão exatamente a mesma coisa. E daí você não está fingindo filosofia, você não está brincando de filosofia. Aí você é um filósofo. Né? E essa será a diferença fundamental entre você e um professor de filosofia. Um mero professor, um mero transmissor de cultura filosófica. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal.
que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.